Imagine uma cidade onde você sempre se sentisse seguro, bem-vindo e incluso entre as pessoas. Onde você vivesse no mesmo lugar que você trabalha, onde todas as ruas que você passasse fossem convenientes e acessíveis, e junto de tudo isso, você ainda estivesse sempre conectado com a natureza. Parece um pouco fora da realidade, mas essa é Telosa, a mais nova megacidade futurista que será construída do zero, sendo colocada no meio do deserto dos Estados Unidos e que custará 400 bilhões de dólares para completar. A cidade está sendo desenvolvida em torno de temas como sustentabilidade e um sistema econômico chamado de equitismo, que foi proposto por esse empresário bilionário chamado Mark Lowry, um ex-executivo do Walmart. Ele pensa que realmente consegue criar uma cidade como essa do zero, em um espaço de centenas de quilômetros quadrados de terra no meio do deserto americano. Essa cidade está sendo projetada por um arquiteto mundialmente famoso e tem como objetivo fornecer casas para 50 mil pessoas até o ano de 2030, crescendo até mesmo para 5 milhões de pessoas depois desse período. Confira nesse vídeo todos os detalhes desse projeto bilionário que vem sendo uma das construções mais comentadas de todo o mundo. Mas antes, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, para que você veja esse mega projeto e vários outros aqui na Zona da Construção. As consequências da mudança climática continuam a causar estragos em todo o mundo e têm surgido cada vez mais soluções que se esforçam por sustentabilidade. Algumas delas parecem ideias impensáveis, como a linha espelhada linear de 170 km na cidade da Arábia Saudita, que foi projetada para ser totalmente andável, sem carros ou carbono. O México, que propôs um sistema inteligente de cidade florestal perto de Cancún, que contém 7,5 milhões de plantas e desenvolvimentos ecoeficientes, e a cidade flutuante da Coreia, que foi estruturada para combater a elevação do nível do mar com plataformas em cima da água. Dessa vez, estamos falando da cidade Telosa, que foi nomeada após a antiga palavra grega telos, que significa o maior propósito. É uma cidade construída do zero para ser localizada em algum lugar no sudoeste americano. Essa não seria a primeira vez que algo completamente novo foi construído ali, já que antes teve a barragem Hoover, que ajudou as cidades ao redor a se abastecerem com a região. Agora, o bilionário Mark Lowry quer introduzir uma nova grande cidade na região, mas sua abordagem para o desenvolvimento futuro é um pouco diferente da criação de simplesmente uma nova fonte de energia. Ele falou que a maneira que ele pretende trazer as 50 mil pessoas para a nova cidade é de uma vez só, e não aos poucos, já que essa deve ser a melhor maneira de fazer isso de acordo com ele. O projeto do arquiteto dinamarquês mundialmente famoso Bjarke Ingels pretende ser uma grande cidade verde, incorporando uma variedade de produtos ecologicamente corretos e características sustentáveis. Isso começa com a seguinte pergunta: onde os residentes irão obter seus alimentos e suprimentos de energia? A solução da Telosa é usar telhas solares e fazendas aeroportuárias. Os painéis serão uma fonte de energia renovável e esse tipo de agricultura cultivará um maior rendimento de culturas que utilizam menos água. Depois, há uma torre no centro da megacidade chamada The Beacon of the City. A torre de equitismo é um arranha-céu com áreas de vigia onde os residentes podem se reunir. Ao redor da torre, são 36 distritos organizados como cidades de 15 minutos, onde tudo o que os residentes precisam estará dentro de uma distância que pode ser percorrida a pé. Para qualquer coisa mais longe, há um sistema de transporte público de veículos elétricos e autônomos. As ruas cruzam em um ritmo lento para proteger pedestres e motoqueiros, e veículos movidos a combustíveis fósseis são proibidos no geral. A proposta de 607 km², ou 150 mil acres, como é falado, é aproximadamente o tamanho de Chicago e deve ser construída ao longo de um período de 40 anos. A localização será bem no meio dos Estados Unidos e provavelmente no deserto de Nevada, Utah ou Arizona. A ideia é construir uma cidade a partir do zero no meio de um deserto quente, enquanto se confia nos recursos ao redor, o que parece ser um grande desafio. Um dos problemas que acontecem é que quando você constrói uma cidade grande como São Paulo, você corre o risco de formar uma ilha de calor. Esse conceito geográfico explica que a retirada da vegetação nativa e a impermeabilização do solo aumentam consideravelmente a temperatura da cidade grande.
Como a localização de Telosa será em um deserto, esses dois fatores já existem de maneira praticamente obrigatória, o que torna as coisas ainda mais difíceis. Mas enquanto o projeto em si pode funcionar, a cidade precisa de acesso à água, e, em um deserto, direitos e disponibilidade da água não são fáceis de serem obtidos. Cidades do Arizona já enfrentam esses problemas e muitos confiam em águas subterrâneas fósseis para seus residentes, um recurso não renovável do qual depende de técnicas de dessalinização, mas isso pode ser caro e muitas vezes não é um processo sustentável. A ideia é que em Telosa, essa cidade futurista captará e reciclará água para vários usos. Essa água será então armazenada em reservatórios em todos os seus parques, o que muito provavelmente virá de águas subterrâneas, mas ainda levanta outro questionamento. Como um recurso finito como a água pode realmente durar numa cidade que fica localizada em um deserto? Todos nós sabemos que a água como recurso eventualmente vai evaporar. Talvez eles pudessem esticar a durabilidade da água usando vários tipos de métodos e muito mais do que talvez tenha sido feito historicamente com a expansão urbana. Mas ainda deve haver alguns desafios sobre o longo prazo, ou seja, mais de 100 anos para frente. A sustentabilidade não é o único objetivo do bilionário Mark Lowry. Ele também espera basear a forma como a sociedade opera sobre um conceito chamado equitismo. Então, o que equitismo significa para um bilionário? De acordo com Lowry, é um sistema econômico onde todos os residentes têm uma participação na terra da cidade à medida que o valor da terra aumenta. Parcelas de terra podem ser vendidas para criar doações e o dinheiro ganho voltará então para a cidade para financiar serviços sociais, como educação e saúde. No final do dia, ao pensarmos em coisas futuristas, pensamos logo em automações e robôs, e Telosa pode acabar seguindo uma linha parecida. Desse jeito, muitos de seus ideais podem não acabar se concretizando, já que eles estão lidando com pessoas, e pessoas têm missões e valores diferentes e específicos. Telosa pode ter projetos impressionantes e ideias que ainda não foram anunciadas. O local exato onde esses mais de 600 km² de cidade vão ficar ainda não foi determinado, mas assim como outros projetos futuristas sugerem, as pessoas desfrutariam de maior qualidade de vida, seriam mais saudáveis e teriam um sentimento de propriedade na cidade ou até mesmo de lealdade. Historicamente, o modelo do projeto ajuda a manter a acessibilidade econômica para as futuras famílias de baixa renda, uma ideia que poderia influenciar as cidades que lutam com esses problemas. Há muita coisa atraente sobre isso do ponto de vista do estilo de vida, pelo menos da maneira que entendemos. Mas se você olhar para isso através da lente de sustentabilidade, energia, recursos naturais e capacidade de adaptação à mudança climática, então as coisas acabam não somando para que o projeto dê muito certo. Enfim, é possível que Telosa nunca seja construída, mas mesmo assim, seus projetos ainda podem estimular importantes conversas sobre o futuro das políticas, e além disso, como os efeitos da mudança climática aceleram ainda mais essas conversas sobre o futuro do planeta Terra. Agora, se você quiser saber como fazer uma renda de 100 a 500 dólares por dia, sim, isso mesmo, em dólares, sem precisar aparecer, trabalhando no conforto da sua casa, de forma 100% online, e o melhor de tudo, sem precisar falar inglês, eu tenho uma coisa para te falar. Dá uma olhada no quanto que essas pessoas simples como você chegaram a faturar. A Maria chegou a fazer simplesmente 100 dólares no primeiro dia que aplicou o que foi ensinado a ela. Ou então a Camila, que ficou sem entender como que tinha faturado 345 dólares com suas vendas sem precisar falar com ninguém. Ou melhor ainda, o José, que faturou exatos 578 dólares em poucos dias, sem precisar sair do trabalho atual na sua própria casa, transformando a vida que tinha e a de seus familiares. Quer saber como ter acesso a essa mega oportunidade que poucas pessoas estão percebendo? Clique no link da descrição ou do primeiro comentário fixado aqui embaixo do vídeo e você verá como é simples faturar em dólares na internet. E você, acha que esse projeto pode dar certo no meio de um deserto? Me diga sua opinião aqui embaixo nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal Zona de Construção para conhecer novos mega projetos futuristas.